Olá pessoal, aqui é Antes Gato, gravando mais um vídeo do Futebol é Simples e nesse vídeo irei falar para vocês sobre o desastroso clássico Grenal. Querem saber por que o Grêmio perdeu? Nesse vídeo eu explico tudo, porque como eu sempre falei, o futebol é simples e ele não costuma perdoar quem erra, principalmente quem erra muito. E nesse vídeo irei falar de todos os tópicos que nos levaram a perder esse Grenal. Primeiro fator, o Quinteiros não estar à beira do gramado. Gente, eu não sei se eu me apresentei para vocês ou se alguém acompanhava meus vídeos antigos. Eu sou formado em educação física, a minha especialização é no futebol. Eu tenho a licença C da CBF, pretendo tirar as outras, a B, a A e a Pro, que me faltam. Eu já trabalhei tanto de técnico como de auxiliar técnico em escolinhas de futebol, em categorias de base e em clubes profissionais. E o que eu posso afirmar para vocês é que faz uma baita diferença não ter o comandante na beira do campo. Faz muita. Seja para passar instrução, seja para acalmar o time, seja para conversar com algum jogador. Eu posso afirmar para vocês, na minha posição de técnico de futebol, que faz muita diferença não estar na casa mata. Eu sei que depois que o Grêmio se classificou contra o Juventude, teve muita piadinha, o jogador do Juventude estava com gosto de relógio na boca, errou o pênalti, e etc, e etc. Não era momento para piadinha. O Grêmio estava ali tendo um desfalque sério. Qualquer clube minimamente sério e profissional teria aplicado uma multa no treinador. Teria aplicado uma multa. Primeiramente, eu quero dizer que eu não entendo mais de futebol que os outros. E também não acho que eu entendo menos. Mas o que eu quero dizer é que eu entendo bastante. Ainda bem que antes de tudo isso acontecer, eu fiz um short. Eu fiz um short dizendo assim: o Grêmio vai ter um prejuízo enorme. Se eu não tivesse feito isso, talvez uns aqui estivessem me chamando de oportunista. Ah, porque tu não falou antes? Eu falei antes. Eu fiz um short dizendo que o Grêmio teria um prejuízo enorme não tendo o técnico na beira do campo. O que aconteceu? Exatamente o que eu previa. Exatamente o que eu previa. O de sábado é o menos culpado disso tudo, gente. Eu olhava para ele e ficava com pena. Cara desesperado, não sabia para onde olhar, não sabia o que fazer. Me deu pena dele. Ele é o menos culpado disso tudo. Quem tinha que estar ali na beira do campo era o Quinteiros. Eu vou fazer uma reflexão simples com vocês. No primeiro Grenal, também na Arena, vocês não concordam que o Grêmio tinha um time inferior? Com jogadores inferiores a esses que entraram nesse último Grenal? Não concordam? O time teve 7 mudanças em relação ao primeiro Grenal. Então por que que o primeiro Grenal empatou e o segundo tomou 2-0 em casa? Um dos motivos, eu afirmo para vocês, é o técnico não estar à beira do campo. O Quinteiros foi um irresponsável. Eu vou puxar pela memória aqui, mas acho que eu não vou conseguir lembrar. Se algum de vocês lembrar, beleza, fale nos comentários aí. Qual foi a última vez que o Grêmio foi para a decisão de Campeonato Gaúcho com o técnico suspenso? Eu não me lembro. Eu não me lembro mesmo. Eu não sei se o Grêmio ia ganhar ou ao menos buscar um empate com o Quinteiros na Casa Mata. Mas o que eu garanto para vocês é que tomar o banho que tomou não teria levado. Isso eu afirmo. Então é isso, gente. Esse foi o primeiro fator. Quinteiros não estar à beira do campo. Porque agora entra o segundo tópico. Porque muita gente pode perguntar: tá, mas foi tudo isso porque o Quinteiros não estava à beira do gramado? Eu digo: não. Outro fator que colaborou para o Grêmio ter tomado esse banho de bola foi que o trabalho do Quinteiros até agora é ruim. É simples, o trabalho do Quinteiros é ruim. Olha só, gente, o Quinteiros até o momento teve 6 adversários de, digamos assim, de maior dificuldade. O primeiro jogo contra o Juventude, que ele perdeu de 2-0. O Grenal, que ele empatou em 1-1. Contra o São Raimundo, que ele empatou em 1-1. O primeiro jogo pela semifinal contra o Juventude, que ele ganhou de 2-1. O segundo jogo, pelo jogo da volta da semifinal, que ele perdeu de 2-1. E esse último Grenal, que ele perdeu por 2-0. Então é isso, gente. Dos 6 jogos contra times mais qualificados, ele foi mal em 5. Ele foi mal em 5.
Ele fez um jogo bom. Um jogo bom. A vitória por 2-1 contra o Juventude. E digo mais, foi bom, mas foi um jogo nota 7. Não foi um jogo espetacular. Foi um jogo bom dele, mas foi um jogo nota 7. Os outros 5 restantes, eles fez jogos desastrosos. Desastrosos. Sabe contra quem que ele fez bons jogos? Contra times que o salário do Brett White paga toda a folha de pagamento. Esses foram os adversários que ele foi bem. Onde o salário de um jogador do Grêmio paga toda a folha. Paga toda a folha do Pelotas, paga toda a folha do São Luís. Esses foram adversários que o Quinteiro foi bem. Adversários que um jogador do Grêmio paga toda a folha deles. Analisando friamente e colocando esses 6 jogos de dificuldade na balança, hoje o trabalho do Quinteiros é nota 2. É nota 2. É um trabalho terrível. 6 jogos contra adversários mais qualificados. Tu fazer um jogo bom, 5 ruim, e esse teu bom nem ser lá aquelas coisas, é nota 2. Porque, como eu disse, contra adversários que um jogador paga a folha de pagamento inteira, até o de sábado tu ganharia. Então esse é o segundo fator. O trabalho dele é ruim. O trabalho do Quinteiros é ruim. Simples assim. E eu vou dizer mais. Eu tô sendo até legal em colocar o São Raimundo nesses 6 jogos contra adversários mais difíceis. Porque, olha, não sei se nem esse não era para passar por cima sem dificuldade. Essa é a real. Eu tenho para dizer para vocês é isso, que o trabalho do senhor Quinteiros, até o momento, de 1 a 10, é nota 2. Podem ficar à vontade para concordarem ou para discordarem, mas essa é a minha avaliação. Esse último Grenal foi tão vexatório que o Quinteiros e o Guerra entraram para a história. Foi a primeira vez que o Grêmio perdeu para o Inter na Arena por diferença de 2 gols. O Inter tem 3 vitórias na Arena com essa última. Uma por 2-1, que o técnico era o Enderson Moreira. Outra por 1-0, que o técnico era o Roger Machado. E essa por 2-0, que o técnico era o Quinteiros, ou Barra de Sábado. Então, o senhor Guerra e o senhor Quinteiros acabaram de entrar para a história do Grêmio, negativamente. Olha o tamanho do vexame que vocês fizeram. Outra coisa que alguém pode dizer, não, mas é começo do trabalho, tem que dar tempo ao Quinteiros. Gente, o Thiago Nunes, aquela vez que assumiu, era um final de trabalho do Renato, que vinha dando errado. E mesmo assim, ele foi campeão estadual. O Quinteiros pegou o mesmo ciclo de queda do Renato e está indo muito mal. E querem outro exemplo? O Roger Machado, com o Grêmio na Série B, com o time todo destroçado, conseguiu ser campeão estadual. Então vocês querem dizer que o Quinteiros precisa de tempo, que o Grêmio está em formação, sendo que o Thiago Nunes e o Roger pegaram um Grêmio também em fim de ciclo e foram campeões estaduais? Não, gente. O Quinteiros está devendo muito, sim. Está devendo demais. E o terceiro fator, como não podia deixar de ser, escolhas erradas. Escolhas totalmente erradas. O que justifica o Pavon titular? Gente, o André Henrique jogou mais que ele ali na ponta. O Edenilson jogou mais que ele ali na ponta. O Pavon tem um jogo bom na ponta, um jogo bom. Nada justifica ele ali. Dizem no Rio Grande do Sul que jogadores que têm atuações ruins em grenais costumam encerrar o ciclo. Olha, que isso aconteça com o Pavon. Que não seja por falta de tchau. Tchau, Pavon. Tchau, Pavon. Aqui tu não deu certo. Vai jogar mal em outro lugar. Não fica atrapalhando o Grêmio. Foi uma escolha muito errada do Quinteiros. Outra escolha errada do Quinteiros. Gustavo Martins. Pera aí, calma. Sei que vocês vão dizer, mas o Gustavo Martins é melhor que o Gemerson e o Rodrigo ali. Concordo. Mas os 3 são insuficientes. Não sei se vocês chegaram a assistir um vídeo que eu fiz de como ficaria o Grêmio com os reforços. E sabe quem é o meu zagueiro titular ao lado do Wagner Leonardo? O Natan Felipe, que foi eleito o melhor do gauchão pelo São José uns anos atrás. Nada justifica ele ser terceira ou quarta opção. Eu afirmo para vocês, ele é 10 vezes melhor que o Gustavo Martins. Ele seria o meu zagueiro ao lado do Wagner Leonardo. Ele tá lá pegando teia de aranha, coitado.
Terceira ou quarta opção, escanteado. Como eu disse, eu concordo com vocês. O Gustavo Martins pode ser melhor que o Rodrigo ali, melhor que o Gemerson? Sim. Melhor que o Nathan Felipe? Não acho, duvido. E uma pena que o Nathan Felipe não ganha chances para eu ver isso. Eu tenho certeza que ia ser confirmado. Uma pena ele não ganhar chance. E por fim, outra escolha que eu achei errado. Depois que o Cuellar se lesionou, quem tinha que jogar ali era o Edenilson. Era o Edenilson. O Edenilson está muito bem nesse campeonato. Ele tem 6 assistências. 6, inclusive a que classificou o Grêmio contra o Juventude, quando cabeceou para a área e o Gustavo Martins fez aquele gol. No segundo tempo, quando o Edenilson entrou, foi aí que o Grêmio foi atacar. O Edenilson pifou alguém, que ele fez o pivô, e depois ele mesmo chutou um rente à trave. O Grêmio começou a atacar quando entrou o Edenilson. Eu não sei o que algumas pessoas têm de implicância com o Edenilson. É porque jogou no Inter? É porque jogou a camisa do Inter? Bom, então temos que falar isso pro Juliano, pro Mauro Galvão, porque ter jogado no Inter não significa que tem que ter birra com o jogador por nada. E sim pelo desempenho dele em campo, que é melhor que todos os nossos volantes. Pasmem, se o Gauchão acabasse hoje, falta um jogo para acabar. Sabe qual volante do Grêmio tem as melhores notas? O Edenilson. Vou falar aqui dos 3 volantes que o Grêmio tem, que entram antes do Edenilson. O Vila Sante. Gente, o Vila Sante tá um desastre. Um jogo pior atrás do outro. Um jogo pior atrás do outro. Então, Edenilson seria uma opção melhor? Na minha opinião, sim. Totti, só marca, não cria. Edenilson seria a opção melhor? Muito melhor, porque marca e cria. O outro volante, Camilo. Se sim, bom jogador. Tá com ritmo de jogo? Não. Vocês viram no Granal? Pois é. Aquilo ali, para mim, é que gente que tá fora de ritmo. Ele não teve um grande destaque, nem para marcar e nem para saída de bola. O Edenilson teve. Então, assim, gente, no momento que tem um volante que é ou tá melhor que os outros 3 e ele é o reserva, o técnico pede para levar. O técnico pede para levar. Se eu, Alexandre Segato, fosse o treinador do Grêmio, sabe qual a minha escalação? Seria quase igual a do Quinteiros, com exceção de 3 jogadores. Eu colocaria o André Henrique no lugar do Pavon, o Edenilson no lugar do Camilo e o Nathan Felipe no lugar do Gustavo Martins. Mas o Nathan Felipe estaria com ritmo. Pois é, tá jogando da fogueira, mal jogou. Não, comigo ele teria jogado o gauchão todo. Seja no lugar de Gemerson, chega no lugar de Rodrigo Eli, ele teria jogado. Então, assim, gente, o Quinteiros não utilizar o Nathan Felipe, que na minha opinião só fica atrás do Wagner Leonardo, é uma vergonha. É uma vergonha. Aí vai morrer abraçado com o Rodrigo Eli, com Gemerson, com Gustavo Martins. Como eu disse, ainda bem que eu criei esse canal no YouTube, porque fica tudo gravado o que eu falo. E eu falei, olhem o vídeo lá que eu digo como fica o Grêmio com os reforços. O meu zagueiro é o Nathan Felipe. É o Nathan Felipe. Que tristeza o guri não ganhar chance. Que tristeza. E agora vem o quarto fator. Que esse fator devia ser contra o Inter, mas acabou virando contra o Grêmio. A pressão pelo octacampeonato. Tá nítido. Tá nítido que o jogador do Grêmio foi influenciado no psicológico. Indiretamente foi. Porque eles ficaram naquela pressão. Temos que quebrar isso aí, só o Inter tem. Temos que quebrar isso, temos que quebrar isso. E deixaram o psicológico entrar. A gente precisa ser octa a todo custo. A gente precisa ser octa a todo custo. A gente precisa ser octa a todo custo. E isso entrou. Eles não jogaram tranquilos. Eu afirmo para vocês, eles não jogaram tranquilos. Infelizmente, a pressão pelo octacampeonato entrou em campo. Infelizmente entrou. Eu afirmo para vocês, a pressão pelo octacampeonato atrapalhou os jogadores. Eles não tiveram psicológico para aguentar. Não tiveram. Uma pressão que deveria, em tese, ser do jogador do Inter, jogador do Grêmio que sentiram ela. Eu afirmo para vocês também que se não tivesse em jogo um octacampeonato, o jogador do Grêmio teria jogado mais tranquilo. Porque alguns sentem, nem todos são de decisão. Essa pressão pelo octa atrapalhou. Atrapalhou bastante. E por fim, tipo, uma idolatria sem sentido pelo Quinteiros. Já explico. Tem uma figurinha, um emoji rolando no WhatsApp do Renato, o rosto do Renato com o brabo com o Quinteiros, com, sabe, tipo, estou com brabo com o Quinteiros, estou com raiva do Quinteiros, alguma coisa assim. E eu, peraí, raiva pelo quê? Raiva pelo quê?
do Quinteiros ter feito meia dúzia de jogos bons, onde só o salário do Bright White paga toda a folha desses clubes? É isso? Me responda por que o Renato iria ter raiva de um cara que em 6 confrontos foi mal em 5 e tem um confronto bom? Me expliquem isso. Que idolatria é essa do Quinteiros? E alguém vai dizer, por que tu tá citando o Renato? Pois bem, porque é o Renato nesse emoji aí. E vir o treinador e ganhar Gauchão, ganhar Libertadores, e bem no Brasileiro, ganhar a Copa do Brasil, mas eu sou o primeiro a colocar a cara do Renato ali, que raiva desse fulano. Bem, eu sou o primeiro. Pode ter certeza. Que se vir um treinador que fazer por onde, eu sou o primeiro a fazer esse emoji. Mas agora fazer isso para um treinador que não ganhou nada, que tá mal, que tá com trabalho nota 2. Os caras faziam emoji como se ele estivesse abafando. O que é isso, gente? Vocês estão apequenando o Grêmio? Sério, eu não consigo entender. Assim, a parte da torcida fica querendo enaltecer qualquer trabalho só para jogar na cara do antigo treinador. Tá, vem o treinador aí, dá um espirro e a torcida aplaude. E o cara pergunta, tá, mas o fulano é bom, é ruim? Ah, não sei, pelo menos não é o Renato. E que baita argumento, pelo menos não é o Renato. Eu, sinceramente, não consigo entender essa idolatria exagerada ao Quinteiros. Porque tu fala com alguma pessoa e o cara diz, o Quinteiros acho que tá mal. E daí, pelo menos não é o Renato. Que absurdo é esse? Só que não confundam, não confundam. Eu não estou pedindo o Renato de volta e não estou querendo dizer que o Quinteiros ainda não pode fazer um bom trabalho no Grêmio. Mas esperem ele fazer um bom trabalho no Grêmio. É isso que eu me refiro. Alguns torcedores estão exaltando um trabalho pífio, fraco, só porque não é o antigo treinador. Que horror, gente. Que horror. Como eu falei, se algum treinador do Grêmio fizer um bom trabalho, ganhar título, fizer boas campanhas, mas eu sou o primeiro a criar esse emoji do Renato e com a cara dele brabo com fulano, brabo com ciclano, mas sou o primeiro. Mas como eu digo, esperem isso acontecer. Ficar exaltando o trabalho pífio. Sabe, eu não entendo essa idolatria ao Quinteiros. Como eu disse, isso não significa que eu quero o Renato de volta ou que o Quinteiros não vá fazer um bom trabalho pelo Grêmio. Mas o que eu digo é para esperar isso acontecer. Torcedor ficar exaltando o trabalho ruim só porque não é o Renato? Por favor. Por favor. É a primeira vez que eu tô vendo isso na história do Grêmio. Então, assim, ó, um dos fatores eu também acho que colaborou foi essa idolatria exagerada ao Quinteiros. Tá vergonhoso isso. O cara fala qualquer coisa. Ah, tu viu ali o Quinteiros errou nisso. E daí? Pelo menos não é o Renato. É lamentável. Tem um youtuber grande, talvez um dos maiores identificados com o Grêmio, que subiu muito no meu conceito. Aumentou muito o meu respeito. Não que eu concorde ou eu discorde dele, mas ele manteve uma coerência em prol do clube. Ele era um cara que criticou bastante o Renato e agora está criticando o Quinteiros com a mesma veemência. Isso sim é pensar no clube. Se tu indagar para ele alguns erros do Quinteiros, pode ter certeza que ele jamais vai dizer, pelo menos não é o Renato. Ele não vai dizer isso. E repito, ele era um cara que criticava bastante o Renato e que agora está criticando o Quinteiros. E com motivos. Não é porque ele acordou e disse hoje eu vou criticar o Quinteiros. Não, ele está mantendo uma coerência. Então é isso. Para mim, esses são os 5 fatores que fizeram o Grêmio ter o resultado que teve nesse Grenal. O Quinteiros não estar à beira do campo, o trabalho dele ser fraco, as escolhas erradas que ele fez, a pressão pelo octacampeonato e a idolatria demasiada a ele. Porque, como eu sempre digo para vocês, o futebol é simples e ele não costuma perdoar quem comete erros, principalmente quem comete muitos erros. E eu deixei para o final do vídeo as 2 coisas positivas que teve até agora em todo o campeonato, que na minha opinião é a afirmação do Wagner Leonardo. Ele ficou em vários sites, muito bem avaliado,
sempre o top 3. Os 3 menos piores, digamos assim, jogadores do Grêmio no Grenal. Foi o Volpi, o Kiki e o Wagner Leonardo. Foi consenso em vários sites esportivos. Então essa afirmação do Wagner Leonardo é muito boa. Eu não vou taxar ele de ruim, porque ele perdeu de 2-0 para o Inter em casa. Lembre um Grenal que o Grêmio perdeu por 4-1? Quem estava em campo? Marcelo Groy, Ramiro, Barcos, Riveiros, Dudu, que jogou muito depois pelo Palmeiras. Esses jogadores não deixaram de ser bons jogadores porque perderam o Grenal. Então assim, ó, o Wagner Leonardo tem muito a acrescentar ao Grêmio. Eu confio demais nesse zagueiro. Ele estar entre os 3 melhores ou menos piores, digamos assim, o cara vê que ele tem qualidade. Eu levo muita fé no Wagner Leonardo. Quem sabe se o Quinteiro se encontrar ou se vir outro treinador, esse jogador pode nos dar muitas alegrias ainda. Eu acredito nisso. E a outra boa surpresa é o Volpi. O Volpi está afirmado. O Volpi está afirmado. Ele também hoje esteve no top 3, os melhores jogadores do Grêmio do Grenal. Sei que isso não significa muito, mas pelo menos foi bem melhor que os outros. Ele está afirmado, sim. Em vários jogos ele fez defesas importantes, foi bem nos pênaltis durante os 90 minutos. Os 2 gols do Inter não foi culpa dele. Os 2 gols do Inter foram dentro da pequena área, para vocês terem uma ideia, com 3.479 jogadores na frente do Volpi. Então não tinha como pegar, não tinha como salvar. Os gols sofridos não passaram pelo Volpi, até evitou uns. Lembro da cabeça aqui ele evitando pelo menos 2. Então acho assim, ó, vamos dar crédito ao Volpi. Se algum torcedor ainda não acredita nele, olha, ele está provando, gente. Vamos dar crédito. Mas concluindo o vídeo, essas foram as minhas explicações porque o Grêmio perdeu o Grenal da forma que perdeu. Agora vamos virar a chave. Temos um jogo importante pela Copa do Brasil, no qual o Atlético é um time bom. Vamos precisar estar muito focados. E a classificação pode dar ao Grêmio um ânimo para os jogadores. Porque daí tem no Grenal decisivo lá no Beira-Rio domingo. Era isso, gente. Esse foi mais um vídeo de Futebol Simples. Obrigado.